Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Neste estudo de número 82, nós estamos lá no capítulo Retorno à Vida Corporal, no Esquecimento do Passado. Então vamos continuar aqui na questão número 395. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Olha só o que todo mundo quer saber, se nós podemos saber de nossas vidas passadas. E o Espírito de Verdade, responde o seguinte: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Olha só, então ele quer dizer que alguns espíritos sabem. Algumas pessoas encarnadas sabem o que foram em outras vidas. Questão número 396. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como imagem fugídia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? Aquelas pessoas que têm uma ideia assim, parece que eu já vivi em tal época, parece que eu já vivi isso, parece que eu me sinto mais dessa época, daquela época. Principalmente quando a gente assiste certos filmes, a gente tem aquela sensação de ter vivido aquilo. Ou quando visita certos lugares. Olha só o que ele responde. Ele diz: algumas vezes é real essa sensação, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então ele pode ocorrer que sim, que algumas vezes seja real, mas às vezes pode ser só a sua imaginação. Questão número 397. Kardec faz a seguinte pergunta: nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa, ou seja, em mundos mais elevados, onde os espíritos são mais evoluídos, essa lembrança é mais fácil? E ele diz: sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Olha só o que ele diz aqui, que essa lembrança é mais clara quando o espírito já é mais elevado. Questão número 398. As tendências instintivas do homem sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências pode reconhecer as faltas que cometeu? Olha só, pelas tendências que você tem, pelo seu comportamento, pela sua personalidade, dá para reconhecer o que você fez na vida passada, que tipos de faltas você cometeu, que erros você cometeu. Olha a resposta do Espírito de Verdade. Sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as revoluções que tomou no estado errante, ou seja, o que ele evoluiu enquanto estava em espírito, pelo plano astral, o que ele fez lá também, o que ele aprendeu, porque isso também conta, gente. Nós não evoluímos só na Terra, só na nossa caminhada na Terra. E essa é uma resposta muito importante do Espírito da Verdade, porque tem pessoas que acreditam que a nossa evolução é só quando a gente encarna. Então ele diz aqui, sem dúvida, até certo ponto, mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e suas resoluções que tomou no estado errante. E ele continua: a existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. E aí tem uma pergunta anexa aqui do Kardec: pode ser pior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? Ou seja, ele pode cometer erros que não cometeu antes. E ele diz aqui: isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. Então, vejam, muitas pessoas acham assim: mas aí a pessoa cometeu certos erros, então ela regrediu na evolução. Não, ela não regrediu, ela nunca ascendeu, ela nunca foi para frente. Ela está naquele mesmo patamar e resolveu cometer erros que já estavam na conduta dela, já estavam ali a possibilidade. Ela só cedeu, Questão número 399.
As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior, olha, das nossas necessidades agora, das nossas dificuldades que nós temos agora, né? A gente pode ter uma ideia. E ele diz aqui, muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Então vejam que as coisas que nós passamos falam muito do nosso passado, tá? E nós temos essas tendências instintivas que ele fala aqui, tá? Porém, não vamos acreditar que cada coisinha exatamente que nós sofremos é por causa de algo no passado. Então envolve muitas coisas, né? Muitas coisas, nossas tendências de forma geral. Então, meus amigos, vamos parar por aqui esse estudo. No próximo, nós vamos ler as considerações de Kardec sobre este tópico aqui, antes de entrarmos no capítulo 8, que é a emancipação da alma, a projeção astral. Mas vamos ainda no próximo vídeo ler as considerações sobre esse capítulo do retorno à vida corporal. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.